também. Você falou no Flow Podcast que você tava falando, né, de coisas polêmicas que você falou no podcast. Você disse que o pastor Caio Fábio, é perigoso o que ele fala, né? E eu queria saber o que tem de perigoso que ele fala, porque ele é um cara que uma galera segue, claro, né? Você também, a galera te segue. Quem? Aí. Quem, Morgan? O pastor Caio Fábio. Caio Fábio. Porque chegaram pra ele e falaram assim, ô pastor, que alegria, chama o Rodrigo pra conversar. E ele falou assim, não, o Rodrigo é um cara que é meio deslumbrado. Vocês chegaram a conversar depois disso? Não, nunca. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês e que tudo esteja dando certo. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma entrevista concedida pelo Rodrigo Silva ao Pânico. E na ocasião foi feita ali uma pergunta referente ao Caio Fábio, que um inscrito do Caio Fábio perguntou por que ele não faria uma live com o Rodrigo Silva. E o Caio Fábio disse que não via nada de interessante. Isso não havia motivo para fazer essa live. E o Rodrigo Silva deu a sua resposta. Essa resposta que você vai ouvir agora. Você falou no que Flow, tá alto aqui. Vai você falou no Flow... Não, agora não quero mais também. Você falou no Flow Podcast que você tava falando, né, de coisas polêmicas que você falou no podcast. Você disse que o pastor Caio Fábio, é perigoso o que ele fala, né? E eu queria saber o que tem de perigoso que ele fala, porque ele é um cara que uma galera segue, claro, né? Você também, a galera te segue. Quem? Aí. Quem, Morgan? O pastor Caio Fábio. Caio Fábio. Porque chegaram pra ele e falaram assim, ô pastor, que alegria, chama o Rodrigo pra conversar. E ele falou assim, não, o Rodrigo é um cara que é meio deslumbrado. Vocês chegaram a conversar depois disso? Nunca. Eu já vi uma vez em Israel. E eu vou, para também não deixar a sua pergunta no ar, porque senão parece que o cara quer sair pela tangente, mas eu só tenho que dizer que eu não quero cometer a deselegância de falar das ideias do cara sem o cara estar aqui para me refutar. Claro. Aí eu não tô sendo ético, né? Mas assim, para também não deixar no ar, o Caio Fábio ele não é inteligente, ele é genial. Sim. Ponto. Eu sei separar os talentos da minha... Agora, só que ele fala coisas que, teologicamente falando, são insustentáveis. Ele disse uma vez, recentemente, que a Bíblia foi uma estupidez que alguém fez de juntar, estou parafraseando, Antigo e Novo Testamento. Tem que ficar só com Jesus, né? O Antigo Testamento passou. E vocês, alguns de vocês aqui são descendentes de judeu, é impossível entender o Novo Testamento sem dar valor ao Antigo. Você tá entendendo? Então quando o cara fala assim, pô, quer desmembrar a Bíblia, e ele condena todas as religiões, que é o sistema, estão vendidos ao sistema, esse pessoal do sistema, porque ele tomou um pé no traseiro da igreja presbiteriana, ele tem recalque em relação a isso, e ele agora pega todas as igrejas e detona, mas com toda sinceridade, ele é a religião dele mesmo. Sim. Porque ele detona todas as religiões, mas ele tem um secto ali que ele é o guru. Então, assim, é muito fácil pro Rodrigo agora detonar com a igreja batista, presbiteriana, adventista, católica, todo mundo, quando eu mesmo tenho lá o meu YouTube monetizado, com padrão, e os meus seguidores lá todo dia bebendo o que eu falo. Porque se você não acredita em sistema nenhum, então você não pode acreditar nem no sistema que você está criando. Sim. Porque senão, aí agora, tá vendo que eu sou cético? Agora eu vou pedir licença para fazer sua pergunta num outro contexto. Se nenhum sistema presta, por que o seu? por que o meu vale? Exatamente. Você tá entendendo? Entendo. Aí o camarada, até Paulo, ele questionou o seguinte, que Paulo não entendeu tudo, que fulano não entendeu a graça. Então, quer dizer, o único tá tretando que com a Bíblia. Com Paulo. O único que entendeu foi Caio Fábio. Só que curioso Você que chamou eu não de vejo gênio, epístola. mas é um gênio, uma Não, definição não, um esse pouco gênio. diferente. Não, mas é que a genialidade, Vamos fazer pra o mim, e UFC. sabedoria não são sinônimos perfeitos. Boa frase, hein? Bom, você viu aí a fala de Rodrigo Silva com relação ao que o Caio Fábio comentou, e ele aproveitou também para falar sobre pontos da teologia do Caio Fábio, aquilo que ele discorda, o ponto de vista. E querendo ou não, a gente sabe que sempre haverá divergência com relação às crenças, sempre haverá divergência com relação a pensamentos. Sempre haverá quem discorda de você, quem não aceita o que você faz. Tá? Isso sempre vai acontecer. Porém, há necessidade de ter cuidado com relação àquelas pessoas a quem eu vou depositar, né, a minha expectativa como representantes da minha fé, tá? Representantes dos meus valores. Nós temos que ter cuidado com isso. Eu sei que muitas pessoas olham para líderes, sejam filósofos, pastores, pregadores, enfim, pessoas que têm uma certa influência na sociedade. E esses indivíduos que não têm o mesmo conhecimento que essas figuras, criam uma expectativa com relação a eles e os coloca até mesmo como representantes
de suas crenças, de seus valores, de seus pensamentos. Quando o indivíduo fala, ele fala por mim. Quando esse pastor prega, ele prega por mim. Isso é perigoso, porque nós nos acomodamos quando a gente faz isso. Se a gente já tem um representante, se você tem, exemplo, um advogado que representa uma causa sua, você não vai no Ministério Público dar entrada e tal, fazer todos os trâmites. Você não precisa fazer isso, você fica em casa tranquilo. Porque você não vai dar entrada num processo sendo que você já tem alguém para te representar. E quando nós passamos a ter essas pessoas como representantes de crenças, valores, pensamentos e a filosofia que a gente carrega conosco, o que acontece? Nós nos acomodamos e achamos que não há necessidade de estudar, de ler, de se informar, de buscar o conhecimento, de ouvir pessoas, de ter ali a própria conclusão. A gente fica preguiçoso, para de pensar como deve. Não se esforça para buscar conhecer e coloca as expectativas nesse pessoal. E essas pessoas, elas estão aí na internet para orientar. E aí você precisa ter um conhecimento para ver se aquela pessoa está orientando corretamente. Por isso, se você não olhar para essas questões, você vai achar que existem pessoas que podem sim te representar. Isso é importante, estudar as escrituras, gastar tempo lendo, para que quando alguém venha falar alguma coisa, aquilo não se torne regra, lei para você. Porque você conhece. Tem gente aí que se alguém comenta qualquer coisa, como um vídeo desse, a respeito do seu representante ali, a figura que ele representa, a pessoa já tenta de alguma forma montar algo que venha denegrir a imagem daquele que fez o comentário. Exatamente por quê? Porque aquela figura me representa, aquele cara ali é o que eu quero como alguém que vai falar por mim. Se torna até um problema psicológico isso aí, tá? Para que os nossos representantes não sejam ameaçados, a gente vai defender aqui com unhas e dentes. Cuidado com essas coisas, cuidado com isso. Não seja alguém que é conduzido facilmente. Coloque sua cabeça para pensar, utilize os neurônios que Deus te deu. Seja alguém que busca conhecer, que se posiciona, dê a sua opinião, fale a respeito do que você pensa. Não fique calado, recebendo de tudo para você ser tido como bonzinho. Não viva isso, tá? Não viva isso. Seja você. Você tem pensamento, tenha voz. Comece a ter voz. Não fique com medo do que vão dizer a seu respeito. Ah, o fulano não gostou do que eu disse, do que eu pensei. O problema não é meu. Eu pensei, eu falei, se ele não gostou, fica sem gostar. Não deixe a sua mente acomodada a esses homens. Busque crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero ter lhe ajudado, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tamo junto!